Cada dia que passa, a situação do Bolsonaro fica pior no caso das joias, o peculado se aproxima e a prisão começa a se abrir para o Bolsonaro. Porque a Polícia Federal viu indícios de envolvimento direto do Bolsonaro para liberar as joias da Michelle, que ele fala que ficou sabendo pela mídia. Falso. É mais uma tese levantada pela defesa do Bolsonaro que começa a cair. E agora, pra ele, só resta o papel de vítima, porque falar que ele é um perseguido político pro crime de peculato não cola. Você quer ver o Bolsonaro preso? Se você quer ver, coloque aqui nos comentários se você torce pela prisão do Bolsonaro ou pelo menos que a justiça seja feita, porque é uma questão de justiça. Deixe o seu like se você curte ver o Bolsonaro se dando mal na justiça e, claro, se inscreva no canal. Essa versão da Polícia Federal, ou esse indício que a Polícia Federal começou a apontar, é fortíssimo e derruba diretamente uma linha de defesa apresentada pelo Bolsonaro. Porque segundo informações que nós obtivemos da imprensa, quem divulgou isso foi o site O Globo. A Polícia Federal começou a averiguar e existem indícios muito fortes do envolvimento do Bolsonaro diretamente para a liberação das joias da Michelle Bolsonaro, que ficaram retidas lá na alfândega em Guarulhos. As joias no valor aí de 13, 16 milhões, um valor bastante, 16,5 milhões de reais. E como que está, por que a Polícia Federal chegou a esse indício? Qual é a fonte da Polícia Federal? Um ofício que foi assinado pelo ex-ajudante de ordens, o general Mauro Cid. O Mauro Cid é o verdadeiro terror do Bolsonaro. Ele teme muito que algo possa acabar surgindo das conversas que ele teve com o Mauro Cid. Por isso que a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos do Mauro Cid pelo Alexandre de Moraes deixaram o Bolsonaro tremendo dentadura. Então como que o Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro, emite um ofício sem que o Bolsonaro saiba? Bom, se o Bolsonaro não sabe ou não sabia o que acontecia no governo dele, isso mostra que ele é um incompetente. Então é muito possível que o Mauro Cid tenha sim atuado a mando do Bolsonaro. Porque foram 8 tentativas de liberar as joias da Michelle. Então com esse envolvimento direto do Bolsonaro, a situação do peculato começa a se desenhar. E ele tá sem argumento pelo seguinte: o peculato não é um crime que possa ser apontado como sendo uma espécie de crime político do Bolsonaro. Não foi um crime que ele cometeu por decisões políticas dele que foram decisões equivocadas, como por exemplo na pandemia. O Bolsonaro, ele optou por políticas públicas durante a crise sanitária que levaram a nós termos esse número absurdo e cavalar de pessoas que perderam as vidas, porque ele optou pela imunidade de rebanho. Isso foi uma política de governo, tá? Uma política pública do Bolsonaro. E isso é um crime? Sim. Mas aí ele pode falar, ah não, eles estão tentando me criminalizar por um entendimento que eu tive, eu achei que essa era a melhor política, então ele pode conseguir se safar usando esse argumento político. No caso do peculato, não. Ora, ele era um agente público, um funcionário público que surrupiou um bem público. Porque aquelas joias eram presentes para o Estado brasileiro. E ele deu uma migué, uma de João sem braço para ficar com eles as joias. Então não adianta ele tentar falar que ele, estou me incriminando politicamente. Não. Isso é um crime mais concreto. Então, sem argumentos, o Bolsonaro só pode fazer o papel de vítima. Até porque o depoimento do Bento Albuquerque, que foi o ex-ministro do Bolsonaro, de Minas e Energia, que recebeu o pacote de joias, que nós ficamos sabendo que ficou retido na Polícia Federal, na Receita Federal em Guarulhos, ele prestou um depoimento que acabou sendo completamente contrário à linha de defesa do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro falou que inicialmente que o presente era para ele, mas o Bento Albuquerque falou que era um presente para o Estado brasileiro. E se o Bento Albuquerque, no depoimento da Polícia Federal, falou que o presente era para o Estado brasileiro, o Bolsonaro, ao tentar pegar para ele, cometeu um crime. E você ficou sabendo já esse depoimento do Bento Albuquerque, já fiz todos os comentários sobre isso, link aqui no card, porque ele tentou ajudar o Bolsonaro mudando a sua versão inicial, mas ele complicou, destruindo mais uma frente de defesa do Bolsonaro. Então não resta mais nada ao Bolsonaro para fazer. Toda vez que ele toca nesse assunto, ele piora a situação. Porque primeiro ele falou, não, o presente era para mim. Bento Albuquerque foi e falou que o presente era para o Estado brasileiro. Agora, recentemente, o Bolsonaro começou a falar e dá a entender que ele é vítima disso tudo. Eu fiquei sabendo pela imprensa desse segundo pacote, ou seja, tá jogando a culpa no Bento Albuquerque. Mas o Bento Albuquerque falou que o presente era pro Estado brasileiro. E se ele só ficou sabendo pela imprensa, é porque nós tivemos 8 tentativas de liberação das joias, inclusive do Mauro Cid. Então, ao falar que ele só ficou sabendo pela imprensa, a Polícia Federal o desmente, falando que não, nós temos indícios da sua participação direta nisso. Então é mais um ponto do Bolsonaro que começa a ficar estranho. Pô, mas é muito incongruente com as versões
oficiais. A polícia foi lá e desmentiu. Fora que as outras joias que passaram, o Rolex, aquele presente que veio junto com o presente da Michelle, ele falou o seguinte: não, aquilo tudo foram presentes de amigos por conta da minha relação próxima com os governos árabes. Ora, até dá a comer a pelinha que tá aqui. Muito estranho. Muito estranho. Tudo bem, eles podem ter recebido presentes caros, presentes de 100 mil, 50 mil, relógios, mas 16 milhões? 16 milhões? Não, isso extrapola qualquer limite do razoável. O Bolsonaro tá tentando se colocar no papel de vítima para enganar a população. É isso que ele tá fazendo. Só que não vai colar para o Bolsonaro. E eu quero que você coloque nos comentários, você acha que essa estratégia do Bolsonaro de se vitimizar vai acabar dando certo pra ele ou não? Ou você quer mesmo que ele acabe se vitimizando, lutando muito jiu-jitsu no banheiro da prisão? Coloque nos comentários e também se inscreva no canal. A Carolina Brígido, do UOL, ela falou que o risco de prisão do Bolsonaro foi reduzido com a volta dele ao Brasil. Mas isso nós precisamos esclarecer alguns pontos. A Polícia Federal viu uma boa estratégia de defesa do Bolsonaro ao voltar ao Brasil, porque agora não existe mais possibilidade do Bolsonaro sofrer uma prisão cautelar por evasão do distrito da culpa. Porque lá nos Estados Unidos ele poderia sim sofrer essa prisão cautelar. Liga aqui no card porque nós já explicamos tudo isso. Então o risco de prisão do Bolsonaro no momento não existe, de prisão cautelar. Mas isso não significa que ele não será preso. Não significa que o Bolsonaro aqui, as chances dele ser preso são menores, porque não são. Ah, mas ele não vai sofrer chateações da PGR. Ah, mas o STF não vai cobrar depoimento dele nos atos antidemocráticos. Nesse momento. Nesse momento. Mas nós estamos tendo diligências, as investigações estão avançando e o Bolsonaro vai ter que prestar depoimento sobre o caso das joias na próxima semana. Dia 5 de abril ele vai ter que ir lá na Polícia Federal prestar depoimento sobre o caso das joias com a suspeita do peculato. Então vamos ver com muita calma nesse momento. Fora que agora, como o Bolsonaro já não tem mais foro privilegiado, ele pode ser preso por qualquer juizinho de primeira instância. Qualquer juizinho pode decretar a prisão do Bolsonaro. Ah, mas vai ser um dia. Que fique lá um dia na prisão. Já pode acontecer isso. Então vamos com calma. O que não tem risco nesse momento é a prisão cautelar, porque como ele voltou ao Brasil, ele voltou para o distrito da culpa, não havendo a evasão. E nós temos que lembrar, isso é muito importante, que esse caso das joias não é somente peculato, porque a Polícia Federal, primeiro ela vai finalizar para saber se houve peculato do Bolsonaro. Ponto. Depois, uma nova investigação tende a ser aberta, em paralelo à investigação do Senado, que nós temos que ver como isso vai estar se prosseguindo, para saber por que o governo da Arábia Saudita dava presentes tão caros ao Bolsonaro. O que motivava esses presentes tão caros? Porque foge completamente do padrão das situações diplomáticas. Esses presentes são muito comuns de serem recebidos. Mas 16 milhões, 800 mil, 500 mil? Não. Isso foge do limite do razoável. E aí nós temos sempre a suspeita da venda da refinaria da Petrobras Landulfo Alves pela metade do valor. A refinaria estava avaliada em 3,5 milhões de dólares, 3,5 bilhões de dólares e foi vendida por 1,5. Estranho. Por isso que começa a suspeita não somente de peculato, mas também de corrupção. E nós temos que acompanhar em paralelo também o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com o Donald Trump. Isso é muito, mas muito importante. Faz aí umas semanas, o Donald Trump começou a espernear falando que ele ia ser preso. Isso não aconteceu, né? Como o Donald Trump falou. Liga aqui no card para você lembrar disso e como a situação do Trump influencia a do Bolsonaro. Mas, recentemente, em Manhattan, Trump sofreu uma super derrota. Há um sinal verde para que ele possa ser indiciado criminalmente. Ou seja, ele pode ser preso agora, o Donald Trump. E nós temos que ver como que vai ser a repercussão da prisão do Donald Trump lá. Porque se não houver a mobilização dos trumpistas, da extrema-direita nos Estados Unidos, para a defesa do Donald Trump, o mesmo pode não acontecer aqui para a defesa do Bolsonaro. Então isso pode favorecer o judiciário brasileiro a ter um pouco mais de coragem e disposição para jogar Bolsonaro atrás das grades, que é o lugar que ele merece, junto com o Daniel Silveira. E os ratos, porque o Daniel Silveira, a cela dele tá cheia de rato. Então é importante que nós acompanhemos esse caso do Trump, porque ele tem reflexo aqui no Brasil, como aqui para Bolsonaro, como você também já viu no vídeo que eu comentei ali em cima. São dois casos em paralelos, mas vamos ficar atentos aos dois. Então,
há uma possibilidade do crime de peculato começar a fica mais robusto. A prisão cautelar não tem a possibilidade, mas isso não significa que o Bolsonaro não vai ser preso.